tudo bem com vocês? E hoje vamos filosofar? E o assunto de hoje é liberdade. Vamos falar de liberdade? Depois da vinheta, rola o vídeo. Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Essa semana eu fiz uma live meio doida, eu pensei que não ia ter ninguém, né? E aí dava pra me falar tudo numa boa, sem brincar muito, sem ficar dando risada demais, como eu faço sempre, né? E aí, eis que entrou mais de 17 pessoas. Aí eu brinquei tanto, que, te- que teve numa hora que eu coloquei uma música do Calbi Peixoto e deu direitos autorais. Eu podia arrumar, porque era só um pequenininho assim, mas aí ia ficar esquisito, eu perco a paciência com essas coisas, eu apaguei tudo e achei que assim a espiritualidade queria que eu falasse um pouquinho melhor. Tanto é que hoje, quando eu estava trabalhando, entrou alguns vídeos meus para mim assistir, principalmente de palestras, do que eu falava das coisas. E eles falaram, quer levar as coisas mais a sério? E realmente, nos outros vídeos eu fiz palestras, eu fiz relatos, eu fiz filosofia aqui com vocês. Não que eu saiba da verdade de tudo, mas eu falo algumas coisas e vocês veem se vocês acham que tá certo ou não, né? Comparem, vejam na sua vida, né? E aí eu senti como se fosse um puxão de orelha, vai lá e faz direito, moleque, não é pra fazer de qualquer jeito, não! Hoje é minha folga, já começa a minha folga, amanhã cedo já é minha folga, né? Então vamos falar de liberdade, né? Muitas pessoas na live, foi muito boa a live, eu gostei muito, né? E na live foi citado a Aninha falou assim, alguma pessoa falou, acho que foi a Nath, né, Nath? Direito ir e vir. Aí a Ana Cláudia falou assim, não ser escravo do dinheiro. E essa é uma coisa muito importante que me tocou depois, que me veio me tocar na minha cabeça depois. E olha, eu tô de raio de sol, só que uma outra blusa, a outra já pus para lavar. Senão vocês vão falar que eu não lavo roupa. E esse lance que ela falou assim, escravo do dinheiro. Não só escravo de dinheiro, mas escravo de dívidas. É isso, o direito, muitas vezes a gente confunde o direito de ir e vir, ter liberdade de fazer um monte de coisa. Só que quando a gente tem a liberdade e não sabe usar essa liberdade, a gente peca. Tanto é que o Brasil aí tem a liberdade de votar, vota errado e ainda faz a bagunça depois, né? Faz essa confusão que tá tendo aí. Que eu nem assisto porque eu não gosto nem de ver essas coisas. E aí eu fiquei pensando hoje comigo, falei, sim, é verdade. Quando emocionalmente e a liberdade é condicionada ao nosso emocional, porque a liberdade nada mais é que o nosso emocional junto também, né? Lá vem a bichinha fazer companhia para mim, para ver se eu falo direito. E aí, o que que eu pensei hoje? Eu tava pensando, para fazer esse vídeo ontem, mas como eu fiz o vídeo ontem, ia trabalhar hoje de manhã, e ontem eu tava cansada, porque eu fiz o vídeo de Áries e eu acho que eu me empolguei demais, gastei muita voz, inclusive de Virgem também, mas não foi tanto como Áries, né? E aí eu penso assim, que quando a gente tem a gente não sabe usar a nossa liberdade, em vez de a gente ser libertos, a gente é escravo. É isso que eu senti. Porque eu lembro uma época que logo quando eu comecei a entrar nas dívidas, quando eu comecei a me escravizar, ficar escrava de mim mesmo através de dívidas. E aí não tem aquele lance a gente pagar o cartão só o mínimo? Então, isso aí é uma grande prisão, que é uma bola de neve que só vai aumentando. E vai na barriga não, minha blusa que tá aqui estufada. Nossa, parece que tá uma barriguda aqui, né? Não é não. E aí, essa tal da liberdade que a gente tem de ir e vir, e o que que a gente acaba fazendo? A gente se aprisiona em dívidas, fiquei com calor. A gente se aprisiona em dívidas, dívidas atrás de dívidas, problemas atrás de problemas, e essa liberdade, essa tal da liberdade que a gente tanto busca, acaba sendo nossa prisão. E muitas vezes, não só em dívida, no meu caso foi em dívida. Eu lembro que há 6 anos atrás eu trabalhava numa empresa, eu era chefe de um setor, de uma das fábricas onde que eu recolocava pessoas, eu era RH naquela época, né? RH e tradutora. E eu lembro que o meu chefe, o dono da empresa, ele falava assim, quando a gente compra as coisas e é além do que a gente ganha, e a gente tem que pagar a prestação, a gente só está se enforcando. Ele falou assim que é a pior coisa que tem a gente estar enforcando. Porque por mais que a gente fale, é suave, vai pagar pouquinho por mês, mas pensando bem, é verdade. Porque quando a gente faz um compromisso de pagar uma conta durante 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, a gente não sabe do que vai vir
pela frente se a gente não tem nossas economias. Se tem economia, tudo bem, mas se não tem, no meu caso, eu não tinha. E eu, para aliviar meu estresse, aliviar a minha confusão mental, eu tinha que ficar comprando coisa, que hoje eu penso que eu falei assim, o choque que me deu, o maior choque que me deu quando eu reparei que eu estava louca, foi quando minha filha veio morar comigo de novo, com o marido dela, com o atual marido dela, né? E eles jogando as minhas coisas fora, tudo que eu comprei, né? Aí, sabe quando você sente que jogou parte das suas horas, parte de você, seu salário no lixo, e coisas que já estavam velhas, e eu estava apegada. Inclusive, quando eu fui vender minhas coisas, eu senti isso. Então, muitas vezes a gente confunde a nossa liberdade e aí vai lá e faz coisas como essa. A gente se aprisiona ao dinheiro, a gente é aprisionado ao dinheiro, a gente fica escravo dele. Foi assim que a Ana falou. E ela tá certa, hoje ela não é escrava do dinheiro, hoje ela vive na praia e vive de bico. Parabéns, eu acho magnífico. Eu gostaria disso, mas a pessoa aqui tem a responsabilidade de pagar essa casa, tem o carro, que eu também acabei mas assim, o carro, ele veio como eu vou falar, de uma, como eu vou falar isso? Eu fui fraca e fui lá e comprar um carro. Eu fraquejei, comprei o carro. Mas se não tivesse acontecido essa bagunça, essa confusão que aconteceu na minha casa por causa do carro, foi por causa do carro deu a confusão. Esse canal não existiria. Então, tudo, para mim, né? Agora, não vou falar isso como uma desculpa do que eu fiz, não. Mas se não tivesse acontecido essas coisas, e aquelas brigas, aquela confusão que aconteceu na minha casa, não tivesse acontecido, eu não teria tido a coragem de chegar e fazer esse canal, porque eles moravam aqui, e eu não ia conseguir. Você vê que quando tem alguém comigo, eu não consigo falar como eu falo, que nem quando vocês estão nos meus vídeos quando vocês estão aqui na live, eu não consigo me concentrar, porque eu preciso de concentração, como o meu gato agora tá me atrapalhando. E aí, eu percebi muitas coisas. E eu lembro que quando eu tive 23 anos, foi uma das meninas aí, minha inscrita, a Magda fala que eu sou incrível. Mas Magda, você é incrível, sabe por quê? Você me deu uma resposta de uma coisa que eu estava buscando há tanto tempo e não sabia. EQM, eu tive EQM, eu já tinha pesquisado sobre isso, assisti alguns vídeos, mas os relatos agora estão bem melhores, né, sobre EQM. EQM é experiência EQM, experiência de quase morte. Foi o que aconteceu comigo, eu fiquei 4 horas e meia fora do meu corpo, que pareceu, assim, 2 segundos. Foi assim que eu senti. E quando eu fui para esse outro lugar, muitos relatos, uma das mulheres contaram, ela contou bem, bem assim, legal, e realmente aconteceu isso comigo, acontece isso comigo até hoje. Quando eu tive esse EQM, foi que a minha espiritualidade, a minha mediunidade aumentou muito mais. E eu tinha bloqueado há um tempo atrás. Aumentou como? Eu fiquei muito sensível a um monte de coisa. Eu sou sensível a um monte de coisa. Eu sou sensível na alimentação, eu sou sensível a álcool, eu sou sensível à multidão. Se eu fico num lugar onde tem muitas pessoas, eu passo mal, eu fico confusa, minha cabeça fica atrapalhada. Eu sou sensível a um monte de coisas. E aí eu percebi que isso só veio depois que eu tive essa EQM. E é dos relatos de umas mulheres que eu assisti, estava falando isso. Hoje eu escutei hoje de manhã ela falando. Eu falei, nossa, não é que é mesmo? E como eu me sinto bem quando eu estou perto da natureza. Como eu me sinto bem quando eu estou com meus animaizinhos. E realmente aconteceu isso. Então, tudo na minha vida já veio de acordo com o que tinha que ser. Então, por isso que a gente não pode nem chorar por coisas que acontecem na nossa vida, porque mais para frente, só agora eu descobri o porquê muitas coisas aconteceram na minha vida, o porquê eu quase morri, o porquê que eu tive que ir para aquele lugar. E olha, gente, é uma experiência incrível. Eu nunca tive coragem de contar e hoje eu vou contar a minha EQM. Eu sobrevoava, meu corpo era tão leve, e eu sabia que era eu, porque eu via tudo. E eu sobrevoava um campo todo florido,
amarelo, e lá no fundo eu via o sol, e eu ia. Aí, de repente, alguma coisa me puxou e eu voltei num túnel escuro e fui parar lá no quarto, vi a minha mãe, eu via a minha mãe, eu escutava a minha mãe, falando com a minha irmã, Regiane, inclusive, que eu não estava voltando. Minha mãe falava no telefone para minha irmã, e a minha irmã chorando do outro lado, porque eu escutava tudo. A minha mãe falava, Cris não volta, a Cris não está voltando, ela acha que ela vai morrer, porque ela está toda gelada, estão botando um monte de cobertor nela, estão botando um monte de cobertor elétrico para ver se ela esquenta. O corpo dela está indo, ela está indo, ela está indo. Eu escutei tudo aquilo, já fiquei mais em pânico. Eu, o quê? Como que eu estou morrendo se eu estou vendo tudo isso aqui? Nossa, naquela época eu não sabia que era espiritualidade, não conhecia nada. Você vê que na vida da gente tudo vem assim de acordo. Eu tô saindo um pouquinho do assunto da liberdade, mas tem a ver. E aí, quando eu me sinto, o corpo da gente, essa é a grande liberdade, quando a gente se desprende desse corpo. Nosso corpo é tão denso, é tão pesado, e a gente torna a nossa existência nessa terra mais pesada, porque a gente não sabe usar a nossa liberdade de ir e vir, mas também de usar essa liberdade de forma adequada, serena, com cabeça, porque quando a gente usa a nossa emoção para usufruir de nossa liberdade, a gente atrapalha mais do que acerta. E aí, o que acontece no trajeto da nossa vida, nessa longa estrada da nossa vida? Não tem a música? As pedras, que eu sempre falo. Eu até esqueci o nome da música, não vou cantar não, vai dar direito autoral de novo. E aí, as pedras que existem no nosso caminho, por que será que elas existem? Existem por um aprendizado tão grande, tão maior, que a gente não sabe explicar. Mas que no futuro próximo, vem de uma maneira assim tão maravilhosa. Por isso que é muito bom a gente parar um instante de nossas vidas e analisar cada coisa que aconteceu. Se não tivesse acontecido tal coisa não teria acontecido agora. Eu já assisti tantos filmes que falam isso, que tinha não sei como que era o nome do filme, que o cara mudava alguma coisa no passado e no futuro acontecia outra coisa. Aí, cada vez que ele mudava, piorava mais a situação do futuro. Então, é a nossa vida. A gente passa por certos momentos da nossa vida, a gente tem a nossa liberdade de ir e vir, de fazer as coisas, mas a gente tem que estar consciente de que muitas vezes a gente usa a nossa liberdade de maneira errada. E é que acaba confundindo muito acabava confundindo muito a minha cuca. Foi assim que aconteceu. Quando eu emocionalmente não estava bem, tanto na minha vida na minha vida emocional, na minha vida em casa, porque eu estava presa a um casamento que eu não queria. Foi o segundo casamento. Eu não queria ficar nesse casamento. Eu queria sair, mas o que que eu tinha? Qual que era a minha prisão? É a responsabilidade de pagar essa casa, responsabilidade pelas contas da casa. E no fim, a minha liberdade também foi brecada, porque o meu ex-marido me deixou com tudo. Mas tudo tem uma causa. Mais pra frente eu vou saber, porque eu tive que ficar com isso tudo sozinha, né? Hoje eu não sei ainda, mas eu não reclamo. Eu vou ao trabalho, mais do que a metade do meu salário vai em pagar essas coisas. Eu estou presa, não sou livre. E ainda não me sinto livre financeiramente, por isso que eu falo, a gente tem que saber o que é livre. Eu sou livre assim, não tem ninguém me pressionando, não tem ninguém me enchendo a paciência na minha vida, dentro da minha casa. Só que eu não sou livre financeiramente, eu não tenho a minha liberdade ainda de ir e vir, de repente, hoje eu vou para o Brasil, vou encontrar com o meu povo. Não, eu não tenho essa liberdade, eu sou franca. Então a gente tem que analisar a nossa vida, pensar se a gente não está se aprisionando a cada vez mais. Eu vou comprar, que nem a Marlene falou, vou comprar um perfume em 10 vezes. Não é mais fácil você guardar o dinheiro e comprar? Porque, sei lá, eu acho que a gente se aprisiona por coisas supérfluas. Às vezes dá para passar sem o perfume, às vezes dá para passar sem aquela calça jeans nova ou a blusa nova. Hoje em dia, para mim fazer alguma prestação eu penso 30 vezes, viu, gente? E hoje, assim, no máximo eu compro em 2 vezes. Aqui no Japão, em 2 vezes não tem juros, né? Então, aí dá. Fora isso, olha, gente, nunca mais de comprar e pagar lá o mínimo, que a gente se ferra, a gente sofre, a gente se põe num labirinto sem igual, né? E é tão difícil, gente. É complicado. Aí uma outra forma de liberdade e não liberdade é quando a gente se condiciona a viver num lugar ou com pessoas que, que em vez de nos dar o aconchego, nos dá a sensação de solidão. Eu já vivi isso, né?
E tem uma das nossas ouvintes, né, Dona Conceição, que passa por alguns probleminha aí, né? E eu já vivi isso, Conceição. Já tive uma vida bem complicada aqui dentro da minha casa, com a minha família, com meus filhos, que eu não tinha voz ativa mais para nada. Principalmente por causa da linguagem. Eles nasceram aqui, foram em escola japonesa. Então, quer dizer, tem muitas coisas que eu não sei fazer. Mas eu me viro muito melhor do que eles, viu? E aí, às vezes, eles faltam com respeito com a pessoa, porque é, a gente não tem todos os vocabulários que deveria ser. Eu pequei nisso, podia ter ensinado eles português? Podia. Porém, não deu. Muita coisa para mim fazer. Muitas vezes, alguém já me falou uma vez, por que você não ensinou português? Porque eu trabalhava, gente. Eu trabalhava fora. Para pagar todas essas dívidas, para pagar as prestações da casa, era difícil. E eu não sei nem como que eu consigo agora. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito por todas as coisas que têm me acontecido até hoje. Agradeço por esse canal existir, agradeço as pessoas que estão vindo aqui, as pessoas novatas, o meu pessoal de sempre aí, Marlene, né? A Nath, a Nair, a Thelma da Itália, a Margarida de Portugal, Regina Casoi, Simone, Manu, eu não sabia da sua situação, Manu, que você passou por um problema aí. Um dia você me escreve o que aconteceu, que eu vou tentar te ajudar, ou eu faço um, uma, como que eu falo? Um relato da minha vida para te explicar mais o que acontece quando a gente passa por umas coisas assim, né? Se você quiser escrever para mim, você pode passar pelo meu, pelo meu outro, pelo Instagram, porque lá dá para fazer, escrever mensagens mais particulares, porque aqui todo mundo vai ver, né? Às vezes você não se sente constrangida de contar, né? Que mais? Manu, tem a Jaqueline. Jaqueline, eu não te conheço. Você escreveu só uma primeira vez que eu não sei se você já escreveu. Se escreve só uma vez, é difícil eu lembrar, né? O pessoal tá sempre interagindo comigo. Quando o pessoal interage comigo, é mais fácil de eu lembrar, né? Tem a minha amiga e irmã, camarada, a dona Débora, que tá aí na expansão espiritual, né? Marlene, quem mais? Ivonete, né? Quem mais? Gente, e a Magda que me indicou lá o canal EQM, eu já sabia, mas eu tinha parado, conforme eu fui trabalhando, quando eu estava na expansão espiritual, quando eu estava começando a sentir umas coisas estranhas, eu procurei muito sobre mediunidade, espiritualidade, sobre todas as confusões que estavam acontecendo na minha cabeça, todas as coisas doidas que estavam acontecendo, as dores, tudo mais. E, inclusive, fui procurar a EQM também. Antes de começar esse canal, antes mesmo de tudo isso aqui, acho que vai fazer uns 2, 3 anos atrás, eu já estava procurando. Não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, né? Então, eu não me sentia liberta. Quer dizer, eu não sou 100% liberta. Eu, financeiramente, não tenho a liberdade de ir e vir ainda. Mas conforme vai passando, graças a Deus, eu vou conseguir. Hoje eu não tenho a vida totalmente estabilizada, mas eu consigo viver normal, sem tantos problemas como foi há 5, 6 anos atrás, que a coisa tava feia. A coisa tava feia. Mas assim, é um aprendizado de vida. Então a gente tem que saber muito, muito, muito. Ah, desculpa, Miriam e a irmã da Miriam, que é a Rose. E que mais? Tinha tanta gente na live também, né? Tem o Mauri, tem o menino lá que entrou outro dia, eu não lembrava, que me chamava de tia. Mas ele acho que ele não vai assistir um vídeo desse, né? Então, muitas vezes a gente acha que tem liberdade e a gente não é livre, porque a gente está preso em alguma coisa, ou em emprego, ou em dívidas, ou em prestações, ou sei lá. Se a gente é livre, a gente pode fazer que nem a Ana, pegar e mudar, ir para uma praia e morar na praia. Ah, não, hoje eu quero morar lá na montanha. Ah, hoje eu quero pegar um carrão grandão, encher de coisa, botar a minha cama lá e viajar pelo mundo. Isso é liberdade. Eu não tenho essa liberdade. Eu tô doida para ir para o Brasil, eu tenho que visitar minha mãe e não dá, por enquanto. Mas assim, eu quero que este ano, com toda certeza, eu consiga ir. Então, é só isso. Eu vim falar sobre liberdade para a gente tomar muito cuidado com a nossa liberdade, porque às vezes a gente se prende sem saber.
E às vezes, dentro da nossa própria família, a gente não tem liberdade. Por quê? Nós somos condicionados ao grupo. E quando a gente é condicionado ao grupo, muitas vezes, ou uma pessoa ou mais sofre, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. E nossas emoções, quando fica muito abalada, a gente acaba entrando em algum tipo de vício. Ou vício de comer, né? Que nem a Conceição que gosta de um doce, né? Ou vício de beber, ou vício de injetar, ou vício de comprar, né? E assim vai. E vício de comprar ainda dá para resolver, né? Se a gente se educação financeira, educação alimentar. Então, tudo isso tem como fazer, mas até que a gente tenha consciência e vá fazer, é complicado, é trabalhoso, é dolorido, é sofrido, mas a gente tem que fazer. Então, toma muito cuidado com a gente usa a nossa liberdade. Muitas vezes a gente tem liberdade e a gente não sabe usar. É isso que a espiritualidade diz sempre. Então, procure a verdade sempre. Se alguma coisa estiver saindo do normal, procure um especialista, ajuda. Ajuda muito ter alguém para conversar. Uma pessoa que seja centralizada, que for mais doida que você, melhor não. Então, ficou aí a minha dica. Não é nem bem dica, é só um relato de mim mesma, das coisas que eu contei, é de mim mesmo, que o quanto eu me sentia, achava que era livre, mas não sou livre, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar um minuto da nossa vida e pensar bem, mas a gente é livre mesmo? Pensa bem, né? Alguma coisa nos prende por algum motivo. Ou é coisa do passado, ou é nossos sofrimentos do dia a dia, ou é dívida, ou é comilança, enfim, ou é nosso corpo que está todo machucado, né? Então eu vim aí para falar com vocês sobre esse assunto, porque eu brinquei muito na live, aí não deu para fazer o vídeo do jeito que eu gostaria, do jeito que eu queria pensar e falar. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado e vem aí. Quem não me conhecia, se inscreve aí, dá um like, vem aí para nossa família. Olá, universo, né, Nath? Tchau, gente. Tchau, Nair. Tchau, povo.